Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Vai sair ela ajeitando o cabelo. É porque Eu cabelo tava coisa de Jesus. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos nele. Louvado seja o nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 9. Isaías 9, apenas o versículo 6. Amém? Diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Um texto que falava a respeito daquele que havia de vir, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Hoje, comemorado o Natal, como a gente costuma dizer, muitas vezes o Natal tem uma referência totalmente contrária àquilo que a palavra nos diz, Embora a gente não tenha uma data específica, eu dizia ontem, nós temos o que comemorar. O nosso Salvador nasceu. Se tem alguém que pode comemorar o Natal, somos nós. Porque nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E cremos que um dia Ele se despiu de sua glória, veio a essa terra, encarnou, habitou entre nós. Então nós temos o que comemorar. Comemorar porque um dia o Senhor Jesus nos resgatou. Ele veio para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor assim nos resgatou, nos redimiu, nos tirou do lamaçal do pecado. E hoje nós podemos nos alegrar em sua doce presença, sabendo que Ele é esse Senhor e Rei maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele é tudo isso e muito mais, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei. Por isso nós nos alegramos nele nessa noite, em saber que Ele tem cuidado de nós, mesmo diante das nossas falhas, das nossas limitações. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido, tem nos acolhido diante das nossas dificuldades. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador e é aquele que traz paz ao nosso coração em meio às lutas, em meio às tempestades, quando nós de fato entregamos a Ele toda a nossa vida, quando nós de fato entregamos a Ele o nosso fardo. Nele nós encontramos paz, nele nós encontramos alívio e nós louvamos a Ele porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido bondoso, Ele tem sido misericordioso. E ai de nós, se não fosse a sua graça maravilhosa. Ai de nós, se não fosse o seu amor sobre as nossas vidas. Louvado seja o nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, com o coração grato, reconhecendo a sua soberania. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, exaltamos, bendizemos o teu nome, porque tu és o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas. Pai, nós queremos te louvar nessa noite de uma forma especial, porque hoje, ó Deus, nós comemoramos o dia em que o Senhor Jesus nasceu. Porque, ó Deus, o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor entregou o teu único Filho, Jesus, para nos resgatar, para nos redimir, para nos salvar. Ó Deus, nós te louvamos por isso. Nós te exaltamos, ó Deus, porque o Senhor nos amou tão grandemente que enviou Jesus para nos salvar, mesmo sem merecermos.
mesmo, ó Deus, tão falhos, tão pecadores, o Senhor entregou Jesus para nos salvar. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tamanha graça, porque quando nós ainda estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor escolheu nos amar. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, que nós não merecemos de forma alguma, pois em nós não há bem algum, pois em nós não há bondade alguma, não há justiça nenhuma. Somente em Ti a bondade, somente em Ti a justiça, ó Deus, e mesmo assim o Senhor escolheu nos amar. Nós te agradecemos, Senhor, e reconhecidos de que somos tão falhos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos santifique, ó Deus, em nome de Jesus. Que dia após dia o Senhor possa estar nos santificando, nos purificando, nos fazendo viver a Tua vontade, nos fazendo, ó Deus, viver em conformidade com a Tua palavra, glorificando e exaltando o Teu nome. Ensina-nos, Senhor Deus, em nome de Jesus, a nos agradar de Ti, pois como diz a Tua palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do Teu coração. Que nós possamos nos agradar de Ti, que nós possamos nos deleitar em Ti, porque Tu és a nossa fonte de alegria, Tu és a nossa fonte de esperança. Fora de Ti, Senhor, não há esperança alguma. Fora de Ti, ó Deus, não há paz alguma. Fora de Ti, ó Deus, não há alegria alguma. Tudo é passageiro, mas em Ti nós somos mais que vencedores. Em Ti nós podemos suportar as lutas, as dificuldades com esperança, a viva esperança de que um dia o Senhor cumprirá a sua linda promessa de nos buscar como seu povo, um povo redimido e resgatado por meio do sangue de Cristo Jesus. Nós te louvamos, Senhor, e dizemos: fique à vontade entre nós. Por meio do Teu Espírito Santo, toca-nos, Senhor, renova-nos, traz alegria, traz, Senhor Jesus Cristo, renovo, fortalecimento dos céus para a vida de cada um de nós aqui e para a vida daqueles que não puderam estar, Senhor, presentes aqui hoje. Que o Senhor visite-os onde quer que eles estejam, no meio da sua parentela, que eles sejam luz, que eles sejam sal para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos adorar o Senhor, exaltar Ele com todo o nosso coração. Estejam em tua casa.
Feliz,
nossos corações, em nome de Jesus. Boa noite, irmãs. Graça e paz. Aqueles que deixaram as suas Bíblias abertas em Isaías capítulo 9, já está mais fácil. Isaías capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém. Pai, nós entregamos ao Senhor os nossos louvores, ó Deus, os nossos dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor receba um sacrifício agradável, como, ó Deus, forma as ofertas de forma de gratidão, ó Deus, e de fidelidade ao Senhor. Ó Deus, pedimos agora que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra. É a oração que nós fazemos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Como eu já disse outro dia, o livro de Isaías é escrito em um período de profunda crise espiritual, também de profunda crise moral no meio do povo de Deus, no meio do povo de Judá. O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor. Os líderes eram corruptos, e a ameaça do império assírio parava como uma sombra de uma nuvem sobre a nação de Israel. Nos capítulos anteriores, se a gente for olhar lá, Isaías descreve um cenário sombrio, de juízo, de opressão, de angústia, também de trevas. Em Isaías 8, o povo caminhava em trevas, não apenas por causa da opressão do povo assírio, mas por causa do seu próprio pecado. A ausência da luz de Deus produz confusão. Irmãos, a ausência da luz de Deus produz medo.
A ausência da luz de Deus produz desesperança. E é exatamente nesse contexto de noite profunda que Isaías anuncia uma das profecias mais gloriosas de toda a Escritura. Deus promete que a luz voltaria a brilhar, e essa luz não seria um conceito, não seria um sistema político, como muitos esperam até hoje, não seria uma reforma promovida pelo homem, mas uma pessoa que viria estabelecer o seu reino. Esse texto que nós lemos hoje nos mostra que a esperança do povo de Deus não nasce das circunstâncias, mas da promessa soberana do nosso Deus, que envia o Rei Eterno para estabelecer um reino justo, para estabelecer um reino pacífico. E é sobre essa introdução que eu gostaria de compartilhar sobre o seguinte tema: da escuridão à luz, o reino do Filho prometido. O texto começa nos versículos 1 e 2, e no verso 2 ele vai dizer que o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-se-lhes a luz. É interessante, irmãos, que as regiões citadas aí no texto, de Zebulon, Naftali, foram as primeiras a sofrer com a invasão assíria. Humanamente falando, eram áreas esquecidas, marcadas pela humilhação, pela destruição, pelo sofrimento. Contudo, Deus começa a sua obra exatamente onde a situação precária mais era a situação mais precária e mais perdida. A luz aqui é símbolo da presença salvadora de Deus. Resplandeceu-se a luz que rompe a escuridão do pecado, que rompe da escuridão da ignorância espiritual, que rompe a opressão do inimigo. O Novo Testamento identifica claramente o cumprimento dessa profecia. É importante lembrar disso. Que aqui está escrito um filho, esse texto que a Amanda leu no início, o verso 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isso aqui está acontecendo em um momento de profecia. Quem recebe essa palavra, recebe com expectativa, olhando para o futuro. Aqui ainda é uma profecia que haveria de acontecer ainda, no momento que o texto acontece. Pois a gente pode ver que o texto está em Isaías, no Velho Testamento. Jesus ainda não havia nascido, mas havia essa promessa, e o povo de Deus esperava confiantemente por essa promessa. E o Novo Testamento identifica claramente o cumprimento dessa profecia em Cristo. Em Mateus capítulo 4, do verso 12 a 16, onde Jesus inicia o seu ministério exatamente na Galileia, mostrando que Deus transforma lugares de vergonha em palcos de redenção. João Calvino ele afirma: Isaías não promete uma melhora gradual, mas uma libertação repentina, como a luz que surge após uma longa noite. Irmãos, sem Cristo, toda a vida permanece em trevas. Ainda que haja prosperidade, ainda que haja paz mundana, ainda que haja uma bonança, a vida sem Cristo, ela permanece em trevas. A verdadeira luz não vem de dentro do homem, mas ela vem de fora, ela vem do Senhor. Onde
o Evangelho chega, as trevas não resistem. Aonde o Evangelho chega, a transformação. Aonde o Evangelho chega, a paz. Não a paz que o mundo promove, mas a paz que vem do Senhor. A paz que excede todo entendimento. A paz que mesmo em meio às lutas, às adversidades, ainda assim temos confiança. Aquele que vive, que conhece a Deus e conhece o Evangelho do Senhor, vive, não vive em trevas, mas vivem iluminados pela presença do Senhor. Amém? Aí o verso 3 ao 5 fala da alegria que nasce da libertação que vem de Deus. Isaías ele descreve uma alegria intensa, comparável à colheita farta e à vitória após uma guerra. A razão dessa alegria é clara. O texto diz que Deus quebrou o jugo, destruiu a opressão e trouxe libertação. E aqui a referência, irmãos, se a gente for vasculhar na Bíblia, a referência é lá no dia de Midian. Lá no verso 4, a referência é de Midian, que aponta para a vitória de Gideão. Que essa vitória de Gideão vai estar lá em Juízes capítulo 7, quando Deus escolhe o exército a quem vai lutar. Existe um exército do povo de Deus, só que Deus não leva todo mundo. Tem milhares de pessoas lá e Deus fala assim, ó, aquele que for lá beber da água, que beber botando a boca na água e o outro beber levando a mão na boca, Deus vai separar isso aí. Para encurtar a história, a vitória do exército de Gideão só vai contando com 300 pessoas para enfrentar um exército inteiro de milhares de pessoas. E naquele dia Deus deu vitória. Deus deu vitória ao povo de Deus com 300 homens. Deus salva seu povo ali naquele momento. Está claro que não foi pela força humana, mas pelo poder de Deus. Tem até um comentário, um quadro de um humorista falando sobre aqueles homens 300, que é aquele filme 300, e ele faz umas brincadeiras em relação a isso. Ele falou assim, 300, nós temos quantos homens? 300 conta quantos? Conta 300, né? Porque vai um contra um, e aí a gente ganha a vitória ligeirinha. Aí ele fala, não, é um pouco mais, então é 600, é 2 para cada um. Aí ele fala, não são tantos mil homens. Aí ele fala, aí já não dá, porque 300 contra tantos mil homens, não dá para vencer. Mas aqui, irmãos, aqui a gente, lá em Juízes 7, a gente vê a vitória de Gideão com 300 homens, para mostrar que a vitória não vem pela força do nosso braço, é pelo poder de Deus, é Deus que nos dá a vitória. Não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, não é aquilo que nós podemos fazer, não é a nossa condição financeira, mas é o que Deus pode fazer em nós, é o que Deus pode fazer através das nossas vidas. E isso importa para a obra de Cristo, que não venceu pela espada, mas pela cruz. Ele quebrou o maior jugo de todos, o jugo do pecado e da morte. Se somos vitoriosos, se herdamos a salvação, se vivemos a esperança de sermos salvos, de estarmos na glória com Cristo, é porque Ele quebrou o jugo do pecado e da morte. Por isso temos liberdade em Cristo Jesus e somos salvos pela sua graça. Herman Bavinck, ele vai dizer, a redenção bíblica não é apenas libertação da culpa, mas restauração da alegria diante de Deus. Não é porque nós somos libertos da culpa, mas é a alegria da restauração, de poder estar diante de Deus em paz com Deus. Irmãos, a alegria do servo de Deus não depende da ausência de conflitos, mas da certeza da vitória de Deus, da vitória do Senhor nas nossas vidas. O Evangelho ele não apenas perdoa, ele liberta. O Evangelho liberta, ele transforma as nossas vidas. E quem foi alcançado por Cristo vive com alegria, mesmo
em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, porque essa alegria não vem de homens nem das circunstâncias, ela vem do Senhor. Amém? E aqui o ápice do texto, ao coração do texto, porque ele diz no verso 6: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmãos, a salvação vem por meio de um dom gracioso. O Filho é dado por Deus. Há aqui tanto a humanidade, o menino nasceu, uma criança sensível, fraca, como se fosse fraca, mas também a divina, a missão eterna, ou seja, o governo que está sobre os seus ombros. E esses títulos que ele recebe revelam a glória de Cristo, revelam a glória do Senhor. Ele diz: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Irmãos, maravilhoso conselheiro, ou seja, a sua sabedoria é perfeita. O conselho, o melhor conselho vem do Senhor, vem da sua palavra. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Ele é poderoso para salvar. Ele é poderoso para nos salvar. Por isso que Ele é Deus forte, Pai da eternidade. O que é que um pai faz com relação aos seus filhos? Ele protege. Portanto, Pai da eternidade é o protetor eterno do seu povo. Ele não nos protege hoje, Ele nos protege eternamente. O texto diz também que Ele é príncipe da paz, ou seja, aquele que reconcilia Deus e os homens. Lembra o que é que Paulo diz lá em Romanos? Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus e paz de Deus. Fomos reconciliados, temos agora acesso ao trono da graça. Irmãos, o seu reino não terá fim. O seu reino será marcado por justiça, será marcado por retidão, e não dependerá da fidelidade humana, mas do zelo do próprio Senhor nas nossas vidas. Spurgeon, ele vai dizer: Cristo não apenas traz paz, Ele é a própria paz do seu povo. Irmãos, entenda isso. Ele não é a paz. Ou Cristo não apenas traz paz, Ele não traz paz, Ele é a paz. Portanto, quem está com Ele vive em paz. Quem está com o Senhor, não importa a circunstância, Ele está em paz, porque Cristo é a paz. Não há como viver em Cristo sem paz. Não há como estar no Senhor sem paz. Porque se Ele trouxesse a paz, a gente poderia dizer: eu estou sem paz porque o Senhor não trouxe. Mas Ele é a paz, e se Ele está conosco, se nós somos moradia do Senhor, vivemos em paz. Os medos deste mundo, do presente, do futuro, não podem nos afetar, porque nós temos o Senhor. Nós temos a paz do Senhor, não porque Ele nos dá a paz, mas porque Ele é a paz e Ele está sobre nós. Irmãos, Cristo não é apenas o Salvador, Ele é o Rei. Tem muita gente que quer Jesus como Salvador. Quem não quer Jesus como Salvador? Quem é que não quer? Querer Jesus como Salvador é querer abrir uma melancia e chupar só o miolo. Eu falo isso porque um tio meu estava batendo a melancia e minha tia chegou e falou assim: ô Dac, o Dac é um homem de Jacques, ô Dac, eu gosto do miolo, e quem não gosta? E quem não quer Jesus como Salvador? Mas o texto, irmãos, nos mostra que Jesus é o Rei.
e submeter-se a esse rei é o caminho da verdadeira paz. Portanto, a segurança da igreja não está nos governos terrenos, não está, a segurança da igreja não está na habilidade do pastor, ou quantos pastores a igreja tem, não está no potencial financeiro da igreja. A segurança da igreja, irmãos, está no reino eterno de Cristo. Porque esse mundo vai acabar. Esses templos serão destruídos. Mas a igreja permanecerá reunida no céu diante do nosso Deus. A igreja permanecerá. As instituições desse mundo falirão, mas a igreja permanecerá de pé, reinando com Cristo, usufruindo da sua glória. Amém? Irmãos, Isaías nos lembra que a nossa esperança não nasce das circunstâncias, mas do zelo do Senhor. Quando tudo parecia envolto em trevas, Deus fez brilhar a sua luz. Ele nos deu um filho, um rei, nos deu um salvador. Nesse Natal não celebramos apenas um nascimento, mas celebramos a certeza de que Deus entrou na nossa história para nos tirar da escuridão, para nos tirar das trevas. O menino da manjedoura é o príncipe da paz, aquele que carrega o governo sobre os seus ombros, aquele que reina com justiça e amor eterno. Que hoje, irmãos, ao contemplarmos essa luz, nosso coração sejam levados à gratidão, a agradecer a Deus, à rendição, à esperança, que a luz que já brilhou, o rei já veio, e o seu reino não terá fim. Porque, irmãos, quando o povo ouviu isso aqui de Isaías, eles podiam imaginar qualquer coisa, mas nós olhamos para o passado. Essa promessa ela já se cumpriu. O rei já veio. O seu reino, o poder está sobre os seus ombros, e o seu reino não terá fim. É eterno, inabalável. O rei a quem servimos, ele vive e reina poderosamente. As rédeas do universo estão sob o seu comando. Todo o universo está sob o seu poder, e ele não será abalado. Os reinos desse mundo se abalam, reinos são erguidos, reinos são destruídos, mas o reino do Senhor, ele não terá fim, e ele não será abalado, e ele permanecerá para todo sempre. E nada pode fugir do controle de suas mãos. Todas as coisas estão sob o seu domínio. É esse Deus a quem servimos. Não é apenas um Salvador, é o Senhor, é o Rei que governa as histórias e governa também as nossas vidas. E o texto termina no verso 7 dizendo: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Temos a certeza, temos a confiança. A nossa esperança não está na força do povo, nem na fidelidade dos reis humanos, mas no zelo soberano de Deus. Ele prometeu, ele cumpriu em Cristo, e ele consumará plenamente a sua volta. Amém. Que Deus possa estar nos iluminando pela sua palavra, por sua palavra, nos fazendo compreender que Cristo
é a nossa paz, a paz do seu povo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Hoje, ó Deus, onde e ontem e hoje muitas mesas fartas, casas cheias, mas também lugar de muitos corações vazios, muita festa, mas muitas vezes, ó Deus, sem o dono da festa. Ó Deus, felicitações do nascimento de Jesus Cristo, mas com pensamento voltado, ó Deus, para figuras criadas pelo comércio humano, o Papai Noel, troca de presentes, comidas típicas dessa época. Ó Deus, mas nunca esses momentos podem deixar de ter o protagonismo da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. No mundo onde as pessoas estão mais interessadas em viver de aparência, nós cremos no Rei dos Reis, aquele que nasceu, que viveu entre nós, que se humilhou, que entregou a sua vida, mas ressuscitou, e o domínio, as rédeas desse mundo estão sob o seu comando e sob o seu poder, e esse reino não terá fim. Obrigado, Senhor, por crer nessa verdade. Obrigado, a Deus, pela paz do Senhor que excede todo entendimento, porque o Senhor é a própria paz e está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque hoje contemplamos a luz. Ó Deus, que os nossos corações sejam levados, ó Deus, a ser gratos ao Senhor, a se render ao Senhor e a viver com esperança, onde um dia o Senhor consumará toda a obra, vindo nos buscar, vindo buscar o seu povo. Possamos viver nessa esperança, porque o Rei já veio e o seu reino jamais terá fim. As instituições desse mundo serão desfeitas, mas a igreja do Senhor permanecerá firme. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor jamais terá fim. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos iluminando com essa verdade, fazendo de nós instrumentos do Senhor para levar essa verdade a outras pessoas, e que a luz do Senhor brilhe no coração delas, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Essa é a nossa oração que nós fazemos nesse lugar, para a glória do Teu nome, para a exaltação do nome do Senhor. Que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.